que acontece muito na mentalidade fixa, que a gente vê aí muitas vezes, inclusive em mensagens motivacionais que rodam nas mídias sociais, que tem aquela frase que é o seguinte: ah, se for para forçar, então é porque não era para ser. E aí a gente precisa dissecar melhor essa frase, porque superficialmente falando parece que tudo já tem que ser perfeito já desde o início e continuar felizes para sempre na perfeição constante daquele relacionamento, que se tiver que fazer esforço, significa que o relacionamento não é bom. E a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de postura, porque isso aí pode estar caindo de novo na mentalidade fixa, ou seja, precisa já ser perfeito, precisa já começar bom bastante, já preciso demonstrar que já sou o suficiente, já sou bom, já sou melhor, e aquilo precisa ser sustentado e revalidado constantemente durante todo o relacionamento para que eu possa sentir que eu estou num bom relacionamento. E que se for preciso trabalhar alguma questão, se for preciso exercer algum esforço, então é porque o relacionamento não é bom, é algo que desvalida o quão bom aquilo parecia ser. E não é bem por aí se você tiver uma mentalidade de crescimento, ou seja, você reconhece que você não é perfeito, as pessoas não são perfeitas e que os relacionamentos são construídos. E para construir alguma coisa você precisa sim exercer algum nível de esforço. Eu não estou dizendo aqui naquele esforço no sentido de forçação de barra. Por esse lado, essa frase de se tiver que forçar é melhor deixar para lá, então é porque não é para ser, por esse lado da forçação de barra faz sentido, ou seja, se você precisa empurrar muito uma coisa que não flui naturalmente, que não, que a outra pessoa não consegue fazer fluir naturalmente com você e que você parece que está fazendo um esforço tremendo e a outra pessoa não está nem aí, daí sim essa frase pode fazer sentido que de repente você está numa forçação de barra que não é para ser. Já no sentido de fazer esforço, o ideal é a gente não enxergar o esforço como algo negativo, que a gente tem essa mania de fazer isso, eu já falei aí durante o curso. Ou seja, vão ter questões, vão surgir situações em que a gente precisa trabalhar, discutir no bom sentido de conversar e ver qual é a melhor forma de atuar diante de repente, de um impasse ou de uma situação em que há uma discordância de ponto de vista ou do que fazer ou de como encarar as atitudes e as situações ali que os dois estão vivendo. Ou seja, muitas vezes a gente vai precisar sim exercer algum esforço de compreensão e de ser compreendido num processo de comunicação que vai ter que estabelecer um entendimento entre os dois e muitas vezes esse entendimento precisa que você faça um esforço sim para se fazer entendido, para tentar compreender o ponto de vista do outro, tentar colocar o seu ponto de vista de uma forma adequada, pacífica, para que os dois possam a partir dali crescer juntos. Ou seja, o processo de mentalidade de crescimento aplicado aos relacionamentos está muito focado nessa questão de crescimento pessoal dos dois juntos. Vocês podem se ajudar, um ajudar ao outro a crescer nos atributos que eles acham que precisam melhorar. E aí a gente precisa tomar o cuidado com uma questão que é o seguinte: eu falei sobre ajudar o outro a crescer, só que tem aquela outra fase de efeito que é o seguinte, que a gente não muda ninguém. E isso tem razão de ser, porque se a pessoa não reconheceu que ela precisa mudar em algum atributo, algum traço que ela tem, e você acha que aquela pessoa precisa mudar, precisa aprimorar aquele traço, mas ela mesma não enxerga isso, você empurrar isso, bater nessa tecla, não vai adiantar, essa pessoa não vai mudar. E aí sim a gente volta na questão da forçação de barra, que você pode ali estar tentando fazer um esforço que não vai resultar em nada. Ou seja, essa questão de crescimento vai ser muito pessoal, interior, né? Ou seja, estabelece-se o diálogo, como eu falei, e coloca-se os pontos que precisam ser trabalhados, melhorados, ou simplesmente de compreensão um do outro. E as duas partes, espera-se que as duas partes façam seu esforço de compreensão, de melhora, de mudança, de atuação da forma que melhor faça fluir aquela relação. Caso seja colocada alguma questão para a pessoa que ela não consegue trabalhar aquilo, ou seja, ela não reconhece como algo que seja necessário ser trabalhado, aí já fica mais difícil e você não vai empurrar aquela pessoa para mudar. E caso você venha a fazer uma força nesse sentido, aí vai virar a forçação de barra que vai começar a prejudicar o relacionamento em si. E se isso acontecer, o que você pode fazer?
Ou você aceita que aquela pessoa tem aquele traço do jeito que ela é e você consegue conviver com aquilo, ou você decide que você não pode conviver com aquilo, que você não precisa se forçar a conviver com aquele traço, e aí você precisa rever se você realmente quer continuar naquela relação ou não.